Hoje eu quero fazer uma leitura com vocês, que está aqui em Mateus capítulo 24, onde a palavra de Deus diz assim: Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Ouçam bem essa palavra. Tudo isso será o início das dores. A palavra de Deus aqui, em Mateus capítulo 24, está falando a respeito do sinal do fim dos tempos. Havia aqui um diálogo entre Jesus e seus discípulos. Ambos conversavam e os discípulos perguntavam a Jesus algumas coisas bastante interessantes, porque até hoje, em algumas circunstâncias, muitas pessoas fazem perguntas e procuram uma resposta mais concreta a respeito de tudo que está acontecendo nos dias de hoje. Eu também me questiono. Mas, quando a gente lê a palavra de Deus e entende que quem respondeu essas perguntas aqui, simplesmente com veemência mesmo, Jesus falou certeiro, Jesus afirmou aqui: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O próprio Jesus quis nos ensinar aqui a respeito do engano do fim dos tempos, do engano que está acontecendo hoje também, na atualidade, nos dias que estamos vivendo, por todas as partes onde nós vamos, por tudo aquilo que nós ouvimos, pelo que as pessoas dizem por aí. Jesus afirmou: cuidado, que ninguém vos engane. Então, ele está alertando para que tenhamos compreensão verdadeira da palavra de Deus e que entendamos que muitas coisas que nós iríamos ouvir ou que estamos ouvindo vêm do espírito de engano, porque o próprio Jesus disse: e enganarão a muitos. A muitos. Ele próprio afirmou que muitos serão enganados e estarão enganados com respeito ao dia e à hora que ele virá, porque nem ele mesmo, naquele instante que estava conversando ali, poderia afirmar aos discípulos qual seria o dia que ele viria, por que estava acontecendo tudo aquilo. E Jesus, ele respondeu de acordo com aquilo que ele sabia. Afinal de contas, ele também era Deus, ele não era só um homem. O Jesus, homem, ele também era Deus. Então ele disse, tipo assim, né? Eu não sei, nem eu mesmo sei o dia que eu vou vir, nem eu mesmo sei o dia que o mundo acabará. A única coisa que eu posso afirmar para vocês, no caso, é que tudo isso não passa de sinal do fim dos tempos. São sinais, muitos sinais acontecerão e já está acontecendo, que é nação contra nação, irmão contra irmão, filho contra pai, pai contra mãe, terremotos. Inclusive, assim, eu fico muito preocupada com essa questão dos terremotos, por causa das placas tectônicas, que uma hora ou outra vai desemendar tudo, vai separar tudo, e pode ser que aconteça muitos abalos sísmicos
por todas as partes, onde ali tem esse perigo com relação às placas tectônicas, quando a gente vai estudar geologia e tudo, e geografia, por essas questões aí geológicas, podemos entender o motivo dos terremotos. Uma hora ou outra, tudo pode se desencaixar. E aí acontecerá mesmo terremotos em vários lugares e pessoas sofrendo. Hoje nós já estamos vendo aí circunstâncias assim assustadoras mesmo, coisas assustadoras com relação às pessoas que estão deixando de ser seres humanos, humanamente falando, pessoas verídicas, e preferindo coisas que não tem nada a ver com o ser humano, transformando coisas inanimadas em outras coisas para satisfazer o próprio ego. E aí tudo isso, nada me assusta, porque eu leio a Bíblia com uma frequência maior, então eu sei que Jesus não estava falando algo aleatório. Mas também ele disse no versículo de número 2, vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele, eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, todas serão derrubadas. Ele estava falando sobre o templo, né? Claro, evidente. Mas nós temos que entender muitas coisas. Quando ele fala assim, ó, não ficará nada pedra sobre pedra, não ficará nada de pé, por que ele estava dizendo isso? Porque nós não temos controle de nada. Você pode construir palácios de ouro, de pedra, do que você quiser. Nós não temos o controle de nada. Tudo está nas mãos do Deus soberano. É isso que Jesus quer dizer. Você está vendo isso aí? Isso não é nada. Não vai ficar pedra sobre pedra. Por quê? Porque eu estou no controle, meu pai está no controle, Deus está no controle. Então nós não temos controle de nada disso. Temos que entender que o controle de todas as coisas continua na mão de Deus. E o homem não tem esse controle. Mas que haverá sim tudo isso que Jesus falou. Inclusive já está acontecendo. Mas há uma grande advertência por parte de Jesus no versículo 4 de Mateus 24, que nós não podemos esquecer. Cuidado que ninguém os engane. Cuidado com as mentiras de Satanás. Cuidado com os engodos que estão sendo lançados na sociedade, no mundo, nas igrejas, pelo mundo afora. Cuidado. Rede social. Cuidado. Cuidado com o mundo da fantasia. Existe aí uma fantasia que está tomando conta do povo, mas tudo é engano. Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, aqui ele estava falando dele, que muitos pregarão falando que é de Deus e não é de Deus. Muitas coisas acontecerão e as pessoas dirão que é de Deus e não é de Deus. Jesus está deixando aqui bem claro muitas coisas. Cuidado. Muitos falarão em meu nome. Falar no nome de Cristo, falar no nome de Deus, é fazer o ser humano acreditar que tudo vem da parte de Deus, mas que não é de Deus, e que não pertence a Deus, e que não pertence a Jesus. Cuidado, diz a palavra do Senhor em Mateus 24.